aí, em algum momento da sua vida você questionou o mundo ao seu redor? Se perguntou o que é consciência e por que você está aqui nesse tempo ou nesse corpo? Será que eu tô sendo vigiado? Será que a realidade é uma grande ilusão? Essas são aquelas perguntinhas perigosas que podem fazer a gente entrar numa pira existencial danada, mas pode ficar tranquilo, não se preocupa não, porque a ficção científica tá aqui pra piorar a situação. Pois é, quem viu Matrix pela primeira vez e não ficou noiada aí se perguntando se o nosso mundo é falso, assistiu errado, né? São obras que nem essas que fazem a gente questionar tudo o que é conhecido e entrar na lombra de que eu, você, o tio da padaria ou a Beyoncé, por exemplo, somos seres que participam de uma realidade simulada ou, quem sabe, de um grande experimento social de muito mau gosto. Mas como a ficção científica plantou essa ideia maluca na nossa cabeça, né? Hoje bora desbravar esse terreno intrigante e descobrir como essas histórias fazem a gente questionar a solidez da nossa própria existência. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e hoje bora falar de obras de ficção científica que fazem a gente duvidar de tudo. Mas antes eu queria dizer que apesar de eu sempre trazer aqui pra vocês um conteúdo mais leve, descontraído, mais zoeiro, né? Esse é um assunto que pode impactar na saúde mental de algumas pessoas, que pode gerar aí alguns gatilhos. Então fica aqui o alerta pra quem quiser prosseguir, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve aí porque tem conteúdo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Compartilha o vídeo e também deixa o like porque ajuda muito o canal. Quando se fala de realidade falsa ou simulada, é difícil não lembrar logo de cara de Matrix, né? Um épico da ficção científica que revolucionou a sétima arte não só pelos efeitos especiais inovadores e personagens icônicos, mas principalmente por bugar permanentemente a mente de quem viu. Nessa história, o Neo vive uma vida aparentemente comum, mas ao mesmo tempo uma vida onde sempre existiu uma sensação de desconforto, uma certeza de que algo errado não estava certo. Essa pulga atrás da orelha faz todo sentido quando ele finalmente conhece o Morpheus, que traz a verdade bombástica de que a vida é uma ilusão, uma simulação mental que engana os sentidos humanos. Essa simulação é a Matrix, uma realidade virtual convincente que as máquinas criaram para aprisionar a gente e explorar a nossa energia. Então, o mundo conhecido por boa parte da humanidade é, na verdade, uma construção digital que mantém a gente em um sono forçado e em um sonho coletivo virtual que imita perfeitamente a experiência da vida real. Depois de ver o clássico das irmãs Wachowski, é impossível não questionar se tudo é feito de zeros e uns e se a gente está sendo escravizado enquanto dorme em uma gosma rosa, né? Mas por mais impactantes e incômodas que sejam essas ideias, fato é que o conceito de realidade falsa existia muito antes de Matrix. Na verdade, antes mesmo da ficção científica, a gente podia dizer que a ideia de mundos ilusórios já existia, por exemplo, na Grécia Antiga, quando o filósofo Platão escreveu a sua famosa Alegoria da Caverna. A história desse mito vocês já conhecem, né? Pessoas foram aprisionadas desde a infância em uma caverna e a única coisa que elas conseguem perceber são sombras projetadas em uma parede. Apesar de não serem uma representação da vida real, as sombras são tudo o que esses prisioneiros conhecem, sendo, portanto, toda a realidade entendida por eles. A moral da história é que a realidade é perceptiva e que várias condições podem forçar uma pessoa a aceitar dados sensoriais incorretos como fatos. Nesse sentido, não necessariamente o que a gente percebe é a realidade e às vezes é preciso questionar, buscar conhecimento, como recomendou o ET Bilu, ou quem sabe sair da caverna ou da Matrix para descobrir a verdade. Então sim, mais de 300 anos antes de Cristo, Platão já criava alegorias para fazer a gente repensar certezas absolutas e as supostas verdades do mundo ao nosso redor, mas essas ideias só foram se aliar mesmo à ficção científica muitos anos depois em obras como Simulacron 3, de Daniel Galouye. Publicada em 1964, o romance conta a história de um homem que acaba descobrindo que vive em um mundo virtual, criado artificialmente com o propósito de se estudar a natureza humana. Ainda mais curioso é o fato da população desse universo simulado ter desenvolvido o seu próprio simulador de ambiente, ou seja, um mundo virtual dentro de outro mundo virtual. Será que a origem do Nolan bebeu dessa fonte aí também? Bom, é bem provável, né? Mas existe um filme que se inspirou de forma mais direta em Simulacron 3, que é 13º Andar, um clássico perdido e subestimado que deu azar de ser lançado em 1999, praticamente junto com Matrix. Pois é, trazendo um conceito cyberpunk de mundo simulado muito parecido
parecido com o do filme das Wachowski e com um orçamento muito menor também. 13º Andar acabou sendo ofuscado na época de lançamento, mas é importante dizer que os dois filmes trabalham essas questões existencialistas de formas diferentes. Mesmo sem tanta pirotecnia ou personagens chutando bundas na base do Kung Fu, 13º Andar entrega um enredo complexo que acaba indo até mais fundo na discussão filosófica sobre a nossa existência em um mundo virtual. Diferente de Matrix, o filme não olha tanto para o campo político da temática cyberpunk, mas sim para questões mais metafísicas que o subgênero propõe, cutucando a nossa mente sobre a essência da vida e da consciência, bem como sobre o destino da humanidade em um cenário onde a tecnologia é dominante. Numa mensagem mais pessimista também, se a verdade pode ser libertadora em Matrix, em 13º Andar ela pode acabar sendo um fardo, já que uma vez conscientes daquele mundo artificial e limitado, os personagens criados em computador aparentemente não têm escolha de tomar uma pílula vermelha e se desplugar da simulação onde eles vivem. A opção então é aceitar a realidade torta como ela é, assim como a gente faz todos os dias. Porém, nem sempre o mundo virtual é retratado como algo ruim na ficção científica. No próprio Neuromancer, de William Gibson, um clássico que inclusive inspirou o filme Matrix, a princípio a realidade virtual não é vista como um simulacro forçado, mas sim como um substituto superior e muito mais interessante para a vida real. O romance inclusive definiu o termo cyberespaço, que seria uma espécie de alucinação consensual vivida diariamente por milhares de milhões de operadores legítimos. Em outras palavras, nessa história maluca, as pessoas estão viciadas em viver em um mundo fictício virtual através dos seus aparatos tecnológicos, porque esse mundo falso, na verdade, é muito mais legal que a realidade. Bizarro, né? Ainda bem que é só ficção. Porém, nem sempre na ficção científica uma realidade ilusória é algo que afeta o coletivo. Porque talvez o que é falso não necessariamente é o mundo inteiro, mas sim o que acontece dentro da sua própria cabeça. Isso porque em algumas histórias do gênero, a realidade de alguém pode ser alterada, por exemplo, por novas experiências, ideias ou até mesmo novas memórias. A gente já até lembrou aqui de A Origem, do Nolan, né, que brinca com a ideia de realidade falsa não através de mundos virtuais, mas sim de mundos criados em sonhos. No longa, o Cobb e a sua equipe de especialistas trambiqueiros basicamente invadem os sonhos alheios para roubar informações, ideias e segredos guardados nas profundezas da mente de alguém. Para isso, essa galera cria mundos inteiros dentro da cabeça das pessoas, e esses mundos podem parecer tão reais quanto a realidade, exceto por uma esquisitice aqui e ali, né? Mas sonho é um trem bizarro por si só, então ninguém percebe a diferença. Mas a coisa complica mesmo quando eles começam a explorar a ideia de sonho dentro de sonho. Pois é, sabe aquela coisa de quando você tá atrasado pro trabalho, daí você sonha que acordou, foi ao banheiro, tomou café, daí o alarme toca e você viu que não fez nada, aí você vai, acorda, vai ao banheiro, toma café, e aí você acorda de novo porque o alarme toca e você viu que não fez nada, você vai do banheiro, toma café e, meu Deus, como eu odeio isso. Pois é, aqui é tipo isso, só que pior, não só porque o tempo corre mais lentamente a cada nova camada de sonho, mas também porque nesse rolê você pode acabar indo para um tal de limbo, que é o mais profundo nível dos sonhos, e viver lá por tanto tempo que acaba esquecendo por acidente ou por opção mesmo do mundo real. Ou seja, a invasão de sonhos vivida pelos personagens de Inception é um trabalho perigoso, em que a linha entre o real e o imaginário pode ficar bastante turva, e é por isso que cada personagem tem o seu próprio totem, um objeto especial que age de uma forma específica dentro de um sonho. No caso do Cobb, é um diacho de um peão que gerou um dos desfechos mais agoniantes do cinema. Agora, se na sci-fi um sonho pode bugar a percepção de alguém sobre o que é real, imagina o estrago então que a manipulação de memórias não causa na realidade, identidade e psique de alguém, né? Quem é PhD nesse tema é o super Philip K. Dick, né, que traz essa ideia, por exemplo, no conto Podemos Recordar pra Você por um Preço Razoável, de 1966, que foi mais tarde adaptado para os cinemas no longa O Vingador do Futuro. Nessa história, que ganha mais extensão e detalhamento no filme, a gente acompanha um homem que, por algum motivo inexplicável, quer muito dar um rolê em Marte, mas não pode porque a grana tá curta e a viagem tá cara. Apesar disso, a empresa Recall traz uma solução interessante, onde através de memórias implantadas, você pode viver momentos incríveis e de uma forma muito realista. O nosso protagonista topa participar dessa experiência, mas alguma coisa dá errado no procedimento, e agora ele realmente é considerado um espião e passa a ser perseguido por uma galera perigosa. Então, de repente, tudo fica muito confuso. Será que o nosso herói realmente é um espião porque as suas memórias
tinham sido apagadas e agora vieram à tona? Ou será que tudo isso só faz parte da experiência prometida pela Recall, que ao invés de um sonho se tornou um pesadelo? Bom, seja como for, agora ele se meteu no meio de uma conspiração interplanetária sem ter certeza se as experiências que ele está vivendo são reais ou só fragmentos de uma memória artificial. Podemos recordar para você, por um preço razoável, brinca de um jeito assustador sobre a natureza volátil da percepção humana, aliada a tecnologias perigosas do futuro, explorando a questão de como memórias constroem as nossas narrativas pessoais e como justamente por isso pode ser bem perigoso confiar demais nelas. Isso porque a gente é basicamente uma construção das nossas vivências e recordações, né? Segundo o filósofo David Hume, acho que é assim o nome dele, o que separa os seres humanos de bonecos sem vida ou de um androide com inteligência artificial, por exemplo, são as experiências. Então, o quão problemático seria implantar memórias falsas na cabeça de alguém, né? Afinal, ao crer que uma lembrança falsa é real, uma nova percepção de mundo é construída, bem como uma nova versão da realidade. E os desdobramentos de uma situação que nem essa você pode conferir no conto do K. Dick. Mas não foi só aqui que o tio Felipe Capal explorou suas paranoias sobre realidades fabricadas não, tá? Um outro exemplo é a coletânea de contos Electric Dreams, que também foi adaptada para as telas pelo Prime Video em 10 episódios antológicos, sendo o tema comum entre eles o questionamento do que é real. Um dos episódios mais assustadores da série, um dos meus preferidos também, é Real Life ou Vida Real, que traz uma história parecida com a de Um Vingador do Futuro ao desaconselhar confiar no seu próprio subconsciente na hora de evocar férias psíquicas relaxantes. Pois é, por recomendação da sua esposa Kate, quem resolve testar uma tecnologia que permite essa experiência é a policial Sarah, já que ela acabou de viver um trauma danado depois de perder colegas em um massacre policial e agora precisa tirar a cabeça disso um pouco. Mas a gente tá falando de uma adaptação do K. Dick, né? E é claro que essa brincadeira vai dar muito errado. O que rola é que com a ajuda de um dispositivo a Sarah entra em um sono profundo e acaba acordando na pele do George, que, pasmem, também acabou de passar por uma experiência traumática. Por causa da dor de perder a sua esposa, ele usa uma tecnologia semelhante de indução de sonhos e quando ele coloca esse treco na cabeça, ele adormece e, veja bem, acorda no corpo da Sarah. E aí você já viu tudo, né? A realidade e dor do George parece muito genuína, mas a da Sarah também. Então, será que na verdade é a realidade da Sarah o mundo dos sonhos? Afinal, ela tem uma vida melhor, uma casa melhor, a esposa dela tá viva e elas têm um relacionamento maravilhoso, mas foi a Sarah que teve a iniciativa de usar o indutor de sonhos, então talvez a realidade dela seja verdadeira. Será? Então, quem tá sonhando e qual é a real realidade? Além de reflexões sobre a nossa percepção da realidade e como tecnologias tortas podem contribuir negativamente para isso, Real Life também surpreende por trazer uma mensagem bastante sombria sobre felicidade e autossabotagem. Ao achar que a realidade mais hostil e dolorida é a verdadeira, os personagens deixam claro que buscam ser punidos pelos seus pecados ou pelo que eles consideram ser pecados, né? Se envolvendo em comportamentos autodestrutivos. Em outras palavras, eles veem a miséria como algo merecido e é muito perturbador pensar que alguém não seria capaz de distinguir o sonho da realidade por causa dos efeitos da culpa, né? O K. Dick curte Pesalombra, né? E além de Electric Dreams e podemos recordar para você por um preço razoável, o autor também trabalhou essa ideia sobre crises de realidade em várias outras obras, como O Homem Duplo, O Bic, ou até mesmo o clássico Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né, que deu mais tarde vida para Blade Runner nos cinemas. Se vocês tiverem interesse nesse tema, a gente pode falar mais sobre isso em um próximo vídeo, tá? Inclusive me contem aí embaixo quais outras obras sobre realidades falsas ou fabricadas vocês gostariam de ver por aqui em uma parte 2. Até agora, a conclusão é que nesse mundão da ficção científica não faltam obras que questionam o que é real e que, consequentemente, colocam a gente para matutar sobre a nossa própria percepção dos limites da realidade, né? Eu, particularmente, adoro esse tema, tá? Eu acho que esse fascínio, que é compartilhado por muita gente também, tá enraizado na nossa busca inata por compreensão e na nossa disposição para explorar o desconhecido também. Aliás, nesse aspecto, poucos gêneros conseguem convidar a gente a questionar, sonhar e refletir sobre as complexidades da existência como a ficção científica. Se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. E já que a gente falou aqui hoje sobre realidades falsas e simuladas, eu te convido também a assistir um vídeo que vai aparecer bem aqui, onde eu te conto sobre Animatrix, a coletânea animada sobre a história de Matrix e a origem do domínio das máquinas. É isso? Um beijo e a gente se vê no futuro.